Boa tarde, tudo bem, galera? Bom, como a pedidos, eu vim aqui para poder me apresentar. Meu nome é Gilberto, conhecido também como Gilberto Ninja, devido a muitas práticas das artes marciais e falar muito sobre cultura japonesa, cultura asiática, cultura chinesa, né? Viver nesses espaços e falar então sobre a lei da atração. E muita gente me perguntava, por que você não abre o canal, isso, aquilo, tudo mais. Eu falei, tá bom, a pedido, estou eu aqui para poder estar falando sobre essa lei que muita gente não acredita, né? Eu também era uma pessoa que também não acreditava. E foi em meados de 2007 que, no caso, eu vim aprender o que é a lei da atração, né? Fui ter o conhecimento. Nesse conhecimento, eu consegui, digamos assim, saltar para um patamar que nem eu acreditei, né? Foi aonde que eu fui começar a ler mais, fui começar a explorar mais, e quanto mais eu entrava nessa lei da atração, né, eu achava que as coisas tinham que se manifestar assim, tipo, instantaneamente. E não é assim que funciona. Tem muita gente que fala, peraí, mas eu estou desejando isso há 10 anos, estou desejando isso há 2 anos, 1 ano, que seja. A lei da atração ela funciona da seguinte maneira: depende do tamanho do seu acreditar. Bom, graças a Deus existe um delay, ou seja, um tempo para que isso aconteça. Né? Imagina aí você pensar agora num momento de um jacaré te atacando, você assiste um filme e de repente fica com aquele impacto na cabeça, né? De algo traumático que aconteceu e de repente você está pensando e aquilo se manifesta. Bom, não é assim. A lei da atração ela funciona a partir do momento que você impõe o quê? Aquilo que a gente chama de vontade, ter uma decisão de fé. Então, se você me perguntar como é que funciona a lei da atração, eu vou dizer para você, cara, eu não sei. Mas eu sei que é o seguinte, existe energia, porque eu acredito que quando você pensa em coisas positivas, tipo, eu desejo que o meu país seja fantástico, eu penso em amor, eu penso em paz, isso faz o que? O seu campo energético se amplificar, aumentar. Então, é desse jeito que as coisas acontecem. E quando você começa a falar coisas ruins, né, coisas negativas, desgraça, sangue ruim ou coisa parecida, esse campo de energia, ele se retrai, ele diminui, né? Isso eu li num livro, e depois eu passo uma dica para vocês que livro é esse. E o que acontece? Realmente é verdade, entendeu? Existem estudos que quanto mais coisas boas você pensa, mais aumenta o seu campo magnético, ou seja, aumenta o seu campo de energia. E se você fala coisas negativas, o que acontece? Esse campo diminui, né? Aí você fica como que eu posso dizer? Você fica ali à mercê das coisas realmente negativas, entende? É aquela história, digamos assim, existem várias metáforas que eu posso estar citando aqui, mas a realidade é uma só. Pensamentos negativos retrai você, pensamentos positivos expande você, tá certo? Então, o que eu vou dizer para você referente a isso? Por que isso funcionou comigo? Por que isso funcionou com várias pessoas e está funcionando até hoje? Mediante ao quê? Cara, entenda, tudo na vida começa com um simples pensamento, tá? Antes de uma escova, né, ser uma escova, isso aqui foi um pensamento, tá? Antes de qualquer coisa material existir, né, foi um pensamento. Antes de você ter sua roupa, antes de você ter sua casa, antes de você ter seu carro, antes de você
tomar um simples copo d'água, você pensou, eu quero tomar um copo d'água. Você vai lá e toma um copo d'água. Entende? Tudo começa a partir de um pensamento. Mas Gilberto, mas isso funciona realmente? Sim, funciona. Funciona agora, funciona sempre, tá certo? Funcionou comigo e vai funcionar com você. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o meu primeiro vídeo. O meu canal se chama Quantificando a Mente, tá certo? Quantificando a Mente. E eu vou estar aqui falando sobre a lei da atração. Mas por que eu vim a público aqui para estar se manifestando, dando a minha cara a tapa ou coisa parecida? Bom, gente, eu vou dizer uma coisa. Muita gente diz assim, Gilberto, você é muito bom, você é um cara muito legal. Você é tão legal que as pessoas te fazem de trouxa. Eu vejo você ajudando, e essas pessoas, quando chegam no topo, né, não passam a não te ajudar. Eu acho que se você contar no dedo quantas pessoas te ajudou, você não passa da mão direita. Mas eu respondo para essas pessoas que dizem isso para mim. Cara, o detalhe para mim é o seguinte, eu adoro fazer o bem. E fazer o bem, cara, a gente faz de coração. Então eu tô abrindo esse canal aqui porque foram pessoas que disseram para mim, cara, se você conseguiu me ajudar, você pode ajudar muita gente. E é o que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou abrindo esse canal aqui de coração, vou estar falando muitas coisas, e uma das dicas que eu te digo é o seguinte, meu querido, foca no pensamento positivo. Foca no pensamento positivo que você vai ver que tudo na sua vida vai se transformar. Entende? E eu digo uma coisa para você, para de ser uma pessoa animalesca. Aquela pessoa que acha que tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa do governo. Tudo é culpa daquilo outro. Não. Entenda o que eu vou dizer para você. Tá? Essa culpa, nada mais, nada menos, é o quê? Isso é devido à falta de conhecimento. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem tecnologia. Hoje você tem internet. Se você entrar no Google, você vai achar... Tem um monte de gente falando sobre a lei da atração. Um monte de gente. Muita gente falando sobre a lei da atração. Mas o problema é o seguinte. Eu vou perguntar para você quantas pessoas você conhece, certo? Que tem um salário inferior a 3 mil reais, que consegue ter sua casa, seu carro, seu terreno, demais propriedades, sendo que isso aqui que ele ganha não é o suficiente. E por que essa pessoa vive rodeado de pessoas boas? Ele não sabe uma coisa. Um dia eu ouvi uma frase dizendo assim, o importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Entende? Esse que é o detalhe. Então, contato é tudo. Não tenho o que dizer. E com o tempo aqui, eu vou dar umas dicas para vocês, eu vou estar falando mais ou menos, tá? Claro que a gente está numa rede pública, a gente não pode ficar falando tudo que se tem. Não é isso? Mas eu vou apresentar isso para você. E, como eu disse, eu tenho que agradecer muito a quem trouxe à tona isso, né? Através de um livro chamado The Secret, né? O Segredo, o filme que todas as vezes eu assisto, tá? Quando possível, tá? Aonde que hoje eu falo para vocês, eu fui estudar, tá certo? Aí estudei, falei, poxa vida, estudo tanto e a coisa não se manifesta. Bom, há alguns anos atrás eu passei por uma situação muito difícil. Foi um relacionamento que eu tive de uma pessoa que eu ajudei a crescer, e essa pessoa cresceu tanto que eu fiquei insignificante. Então, através dali, eu senti a seguinte coisa, eu falo, poxa vida, aquela pessoa acreditou em tudo que eu falei, e ela executou, fez, e caminhou. E eu fui olhar para as outras pessoas que eu também ajudei através da lei da atração,
e todas se manifestaram alguma coisa. E eu comecei a olhar para mim e falar assim, por que as coisas não se manifestam para mim? Se todo mundo acredita, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Então, de repente, eu fui me tocar que o quê? Eu estava na posição de vítima. Tudo que eu fazia era na posição de vítima, mas quando eu falava para a pessoa, funcionava. E aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Dizem que chute na retaguarda, certo? Quando você toma um chute nas suas costas, empurra você para frente. Então, chute no traseiro só empurra você para frente. Foi o que aconteceu comigo. Nesses últimos 3 anos, o que aconteceu na minha vida foi fantástico. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu saí com um carro só. Saí com um carro que eu tinha um jogo de tatame que tava lá. Eu peguei e saí com um carro. Detalhe, esse carro eu troquei para um... Eu tenho 4 filhos, né? E o meu filho trabalha com um aplicativo. E aí o que acontece? Ele pegou esse carro, ele vendeu, pegamos um veículo para poder colocar no aplicativo. E o que aconteceu? Roubaram esse veículo. Simplesmente roubaram o veículo, né? E o que acontece? Aonde ele estava segurado, disse que não ia pagar. Então eu perdi um carro. Falei, nossa, perdi meu carro. E aí, como é que faz? Ou seja, a coisa já estava ruim e ficou pior. Detalhe, fiquei desempregado. E nesse relacionamento ainda fui taxado como uma pessoa que não trabalhava, uma pessoa preguiçosa. E eu desempregado, então tem muita coisa ainda para falar, então estou resumindo legal. E de repente eu me atraquei tanto à lei da atração, comecei a olhar para mim, comecei a olhar e falei assim, poxa, eu falo para tanta gente, e por que não funciona comigo? Porque eu estava vibrando o quê? O coitadinho. Quando você vibra, quando você começa a falar, dizer isso de coração, você começa a vibrar. Certo? O seu campo energético começa a vibrar naquilo. Por mais que você peça um emprego, um carro, estudo, conhecimento, tudo mais, não, você está naquela frequência de coitadinho. Nada dá certo para mim. Dá certo para os outros, mas não dá certo para mim. Mas por quê? Comecei a olhar no espelho. E comecei a manifestar isso, dizer por que isso. E as respostas vieram. Todas as pessoas que eu precisava para vir falar comigo, para eu conseguir meu emprego, para conseguir aonde eu estou, no patamar que eu estou agora, para recuperar uma casa que eu perdi, para recuperar como que eu posso falar para você, um bem que eu havia perdido, dinheiro que estava longe, voltou para minha mão novamente. E detalhe, multiplicou isso. Multiplicou tanto que, nossa, gente, eu só vou dar uma dica para vocês. Quem é que aí tem uma árvore sua? Eu tenho uma árvore minha. É minha, ninguém põe a mão. Toda vez que eu vou lá, eu abraço ela, ela é minha. Ela é minha por lei, ela é minha no cartório e é minha. Certo? Então foi uma coisa que eu, quando eu era pequeno, eu desejei, eu falei, eu queria uma árvore minha. Porque meu pai tinha um pé de goiabeira, aliás, eu tinha porque meu pai faleceu. Eu estava com mais de 6 anos que meu pai faleceu. E ele tinha muito carinho por aquele pé de goiabeira, tanto que ainda está até hoje na casa da minha mãe, ninguém põe a mão. Tá certo? E aí, qual que foi a minha dica? Qual que foi a minha deixa para poder falar assim, como que isso vai se manifestar? Eu passei a acreditar que o quê? Tudo parte de mim. Por que tudo parte de mim? Porque eu te digo, meu óculos não existe, tá certo? Minha camisa não existe, tá certo? A minha carteira não existe. Mas eu tenho que entender a seguinte coisa, que isso, nada mais, nada menos, é o quê? É a cópia ou
um objeto que um dia foi pensamento de um homem. Tá certo? Isso aqui nada mais, nada menos é uma criação do homem. E aí eu fui olhar e falar assim, como assim? Aí você olha nas escrituras, está escrito lá que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu penso, então eu crio. Então, como que funcionou isso? Eu falei, poxa vida, se é isso, então eu sei do seguinte. Gente, entenda, não existe gente pequena, certo? Não existe desejo grande, não existe desejo pequeno, mas existe crenças grandes, tá? E crenças pequenas, que são essa, certo? Que movimenta essa lei da atração. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo parte de você. A partir do momento que você acredita, foca, certo? E principalmente sente, tudo passa a acontecer. Tá? Quer um exemplo disso? Uma mãe ou um pai que fala assim, eu vou para uma festa. Aí tem aquela filha linda, tem aquele filho lindo. Porque todo filho é lindo para o pai. Como que você quer que seu filho vá para a festa? Com o melhor sapato, com a melhor roupa. Então o que você faz? Você imagina aquela roupa, certo? Aquele jeito, e você começa a colocar vestidinho, você começa a colocar a calça, você começa a colocar a blusinha, tudo aquilo que é lindo no seu filho. Mas lembre-se, ele ficou lindo por causa das suas emoções. Porque a lei da atração não funciona com você colocando um quadrinho e você dizendo a seguinte coisa, eu coloco o quadro, passo em frente e tudo vai acontecer. Não é assim. Isso é apenas uma ponta do iceberg. Meu nome é Gilberto Santos, tá? Sou conhecido nas redes sociais como Gilberto Ninja. Sou simplesmente um técnico em automação, tá certo? Sou formado em segurança do trabalho, certo? No caso, sou técnico em segurança do trabalho, formação. Sou técnico em mecatrônica, fui formado em mecatrônica. Sou professor de artes marciais e uma pessoa comum. Que no caso, quando descobriu a lei da atração, né, a pedidos, decidi estar aqui falando para vocês. Então, gente, põe na cabeça. Tudo começa com você. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tá? E, gente, é isso. Tá? Um abraço.